Bom, esse é o áudio da nona aula teórica que fala sobre da micologia geral, que vai falar sobre explicar o fungo, o filo Ascomicota. Esse também, esses dois, tanto esse como o próximo, que é o filo Basidiomycota, eles são os considerados os superiores e perfeitos, porque para você identificar, você tem que encontrar a reprodução sexuada. Hoje a gente vai falar só um pouco sobre o filo Ascomicota. O filo Ascomicota, ele é considerado, no slide 2, tem as características gerais aqui, são fungos superiores com estrutura e modo de reprodução complexo. Eles formam um pseudotecido bem evidente, principalmente quando a gente encontra os copos de frutificação de reprodução sexuada. Esse grupo, ele tem origem controversa, não se tem direito a saber de onde eles vêm. Uns dizem que vêm de fungos flagelados e outros de algas vermelhas. Qual é a verdade nisso? Uma hora se vai descobrir qual é a verdade desses. Então, eles são os que a gente encontra na natureza. Alguns desses são macroscópicos e aí você consegue observar as estruturas. Da importância econômica, tem alguns que são patógenos de plantas e animais, alguns que são utilizados como alimentos, que são as trufas, por exemplo, tuber, melanogasto, que são fungos que crescem embaixo do solo, que são bastante procurados na Europa. Eles são utilizados no processo de fermentação, porque algumas das leveduras lá, o Saccharomyces cerevisiae, então, algumas leveduras dessas que produzem fermentação, elas produzem ascosporos. Um exemplo desses que são macroscópicos, que você consegue observar que são comestíveis, é o Moschella hortensis. Ele é comestível, mas ele é muito mais utilizado para produzir complementos nutricionais, porque ele produz bastante proteínas, são vitaminas, tiamina, biotina, riboflavina, ácido pantotênico, ácido fólico e por aí vai. No slide 3, continuando as características principais, esse filo, ele apresenta hifa septada. Essa hifa septada, ela vai desenvolver dicotomicamente, vai formar micélio septado bem desenvolvido. Aí você consegue ver no micélio os septos, e esses septos, eles são bem evidentes. E aí, depois, quando eles vão desenvolvendo, o micélio vai crescendo, eles vão produzir estruturas reprodutivas, e algumas dessas estruturas reprodutivas, elas são até macroscópicas. E aí é o que a gente chama de pseudotecido. Não vou direcionar qual o nome desse, basta saber que eles têm o pseudotecido, que é um pouquinho mais organizado do que os fungos inferiores. A reprodução sexuada aí tem as etapas, é básico dos fungos, a plasmogamia, careogamia e meiose. Esses organismos superiores, ele tem uma fase onde, após a plasmogamia, que as células que funcionam como gametas se unem, essas células que ficam com dois núcleos, mas os núcleos, eles ficam pareados, mas eles não se unem, até o micélio crescer mais e essas células que têm dois núcleos se multiplicarem para produzir cada vez mais esporo. Então, isso é chamado de dicariofase, que é onde o micélio vai crescendo com os dois núcleos, tem umas células comuns com um núcleo, mas as células que são férteis, que vão se transformar em esporos, elas crescem com dois núcleos pareados. Aí, aonde isso vai acontecer? Isso vai acontecer nos copos de frutificação, que são sexuados. Aqui tem alguns exemplos que a gente vai falar mais para frente, determinar quem é quem e como ele é composto. Então, exemplos aqui de alguns desses são Cleistotécio, o Ascostroma, Peritécio e Apotécio. Cleistotécio e Ascostroma, eles são mais primitivos, Peritécio e Apotécio, eles são mais evoluídos. Eles já têm uma organização melhor. Os esporos são esporos sexuados, que são os ascosporos. Esses esporos são produzidos por meiose. Esse grupo, ele também produz esporos, quando a situação está ruim, eles também produzem esporos de reprodução assexuada, e nesse caso são os conídeos. Tem alguns que a gente encontra na natureza. Então, mas o que é mais importante, o esporo de reprodução sexuada, que é o ascosporo. Os amatécios,
eles são diferentes tipos de hifas que eles estão envolvidos com a produção dos ascos que estão ou dentro dos ascomas. E aí você vai ver essas estruturas, algumas delas têm formatos, que a gente vai falar de algumas, de umas dessas que podem estar envolvidas e podem ter relação com os esporos, que são os ascosporos. No slide 4, então, aí tem, nas características principais, o asco, que é um saquinho que produz dentro, que dentro vão se formar os ascosporos, que são os esporos. Esse asco, ele varia de forma, por exemplo, eles podem ser esféricos, eles podem ser cilíndricos, eles podem ser ovais, fusoides. Isso ajuda na identificação das variedades de espécies dentro de Ascomicota. Esses ascos, eles podem ser bem delicados, apresentar só uma camada, e essas camadas, elas são chamadas de túnicas. E aí você tem alguns que também são dos mais evoluídos, onde você tem uma parede mais espessa, que são duas paredes que são chamadas de túnicas, e aí você tem ascos. Nos mais simples são unitunicados e nos mais evoluídos você vai encontrar os bitunicados. Este grupo Ascomicota, ele é um grupo taxonômico que ele vai apresentar esporos. Esses esporos, eles vão ser produzidos, eles são esporos haploides, meióticos. E aí, aonde vai a meiose? A produção de 4 núcleos que vão se transformar em 4 esporos. Mas nesse grupo, você pode ter ascos que têm mais de 4. Então, quando eles apresentam 8, 16, são múltiplos, 32, 64. Esses são chamados de ascos polispóricos, e essa produção ela é por mitose, porque você já teve a meiose, o asco já é haploide, não tem mais o que ele fazer, não tem mais para onde dividir, e aí ele vai se multiplicar por mitose. Então, vai gerar, mas os ascos daí, eles são muito melhores do que você tem no caso da reprodução assexuada. No slide 5, aí você vai ver a evidência. Aqui no lado tem o asco, do lado esquerdo tem o asco bitunicado, está mostrando a parede. Tem alguns que ele tem uma abertura por onde eles são liberados, e esses ascos, eles são, às vezes eles saem até com a parede interna. E aí eles tá a evidência aqui das duas paredes, que são chamados de túnicas. Do lado direito, aí você tem, isso é um corte de uma estrutura de reprodução que é mais simples, onde você tem os ascos com os ascosporos, e aí eles só apresentam uma parede. Então, nesse caso, eles são mais simples, são unitunicados. E eles são mais fáceis da parede romper. Você consegue observar. No slide 6, aqui está uma evidência, foi um corte que eu fiz no laboratório de um fungo que produz esses ascos bitunicados. Eles são alongados, feito uma clava alongada, onde você tem 8 ascosporos aqui dentro. Então, esse fungo, que é a Cuckenia, ele tem evidência de uma mitose, onde você tem, se você tiver 4 ascosporos, foi meiose só. Se você tiver mais de 4, 8, aí você sabe que teve ali, depois da meiose, teve uma mitose. E esses ascos, eles no começo eles são unicelulares, mas depois eles podem produzir parede, e algumas espécies apresentam só 2 células, outras apresentam mais células. No slide 7, aí está mostrando tipos, porque eles são os ascosporos. Eles normalmente, alguns são unicelulares, e aí são uninucleados, mas mesmo esses que, quando jovem, eles podem se multiplicar depois por mitose, mas alguns têm parede lisa, outros têm parede ornamentada, como está mostrando aqui no slide, nessa figura, mostrando que vários deles, uns têm parede lisa mesmo, mas outros têm parede ornamentada. Então você tem que procurar se tem ou não ornamentação, que isso ajuda na identificação. Aí você pode ter, eles também por mitose podem se dividir em outras células, mas alguns eles ficam com uma célula só, eles não mudam muito. No slide 8, então esses ascos
com ascosporos, quando eles vão produzir, nem sempre essas hifas férteis, elas vão produzir esporos. Alguma coisa às vezes dá errado, e aí eles também que têm uma rede, tem que ter uma rede de proteção. Então, aqui tem alguns exemplos de estruturas estéreis que são produzidas dentro de alguns ascocarpos, principalmente os ascocarpos mais evoluídos, que é o peritécio, no caso, que vocês vão ver aqui, e o apotécio, que aí a gente vai ver a definição. Então, alguns desses, ó, parênquima interascal, ele é o pseudotecido comprimido entre os ascos. São hifas estéreis que ficam ali formando uma rede, protegendo os esporos até que eles amadureçam e possam liberar. Dessas, algumas estruturas, elas têm um formato e elas foram denominadas. Então, de paráfises é um exemplo aqui, são exemplos de algumas estruturas. Pseudoparáfises e perífises. A gente vai ver no slide 9, algumas dessas, a partir daqui, algumas dessas estruturas. Por exemplo, a paráfise, ela é uma hifa, são hifas estéreis, sem anastomose, não ramificadas, que crescem a partir da base. Então, a partir da base aqui, o exemplo desse peritécio aqui, da base, aí tem aqui essa parte escura, são os ascos com ascosporos. Na parte superior, lá perto do ostíolo, dá para ver os ascos que já estão sendo liberados, isso foi um corte. E aí, as hifas mais clarinhas, sem ramificação, são as paráfises. Um outro, aqui no slide 10, está mostrando aqui exemplo, nesse caso aqui já é o outro corpo de frutificação, que é o apotécio. Então, essas hifas, elas são, os especialistas acham que isso pode ser um asco que não produziu ascospora. Então, eles têm mais ou menos o mesmo formato, só que eles são fininhos, ao contrário dos ascos, que são mais gordinhos, porque eles comportam os ascosporos dentro. Então, isso aqui é uma característica que pode aparecer, que normalmente a gente observa nos corpos de frutificação dos fungos dos mais evoluídos. As pseudoparáfises, elas são hifas originadas acima do nível dos ascos. Então, mais ou menos da metade para cima, essas hifas, enquanto que as paráfises, elas crescem de baixo para cima, as perífises, elas crescem de cima para baixo. Aí elas crescem entre os ascos, com os ascosporos, enquanto eles estão produzindo. E aí, o que vai acontecer? Neste caso aqui, nas perífises, elas não são ramificadas. Aqui, elas são ramificadas, septadas e anastomosadas. Elas vão encontrando com uma outra, vão grudando, então elas vão formando uma rede e acaba sendo uma rede de proteção para os ascos e ascosporos que estão sendo produzidos ali dentro. O outro tipo é mais específico, então aqui você vai ver no slide 12, aí tem as perífises. As perífises, elas só existem em estruturas que têm o canal osteolar, que é o caso nesse caso aqui, o caso do peritécio. Por quê? Porque ela está confinada ao canal osteolar, que é onde na parte superior vai ter uma abertura por onde os esporos, eles vão ser expulsos, depois de um tempo, eles vão ser expulsos de dentro da estrutura reprodutiva, que nesse caso aqui é um peritécio. Então, eles só têm, feito umas franjas que você tem, porque os esporos vão sendo produzidos ali dentro, depois eles vão aumentando de tamanho, vão aumentando de quantidade, ali vai comprimindo, o negócio vai esquentando, e as perífises, elas são os cílios que ajudam no oxigênio que tem dentro, no ar que tem dentro, mas elas também, às vezes, quando começa a pressão de dentro começa a aumentar muito, elas se agitam e ajudam na dispersão dos ascosporos. Aí, agora a gente vai ver no slide 13, a partir do slide 13, a gente vai ver alguns tipos de ascocarpos que podem comportar ou não essas estruturas que a gente falou. Os dois primeiros, eles são simples, não tem essas estruturas. Os dois últimos, apotécio e peritécio, esses têm. Então, a partir do slide 14, a gente vai ver essas estruturas, como é que eles são formados. E aí, nesta formação, quando você rompe, faz um corte disso, é que você vê que tipo de corpo de frutificação você tem. Então, no caso do cleistotécio, ele é esférico, ele é fechado, ele não tem abertura,
Os ascos, para serem liberados, tem que ter rompimento da parede, que pode ser ocasionado por fator externo ou por ressecamento, e por aí vai. Os ascos, eles são dispersos, eles são formados aonde as hifas férteis se acomodaram, mas ele não tem o que a gente chama de plano de orientação, que nos superiores tem, porque você já tem um tecido onde se concentram as estruturas, as hifas férteis. Então, ele não tem plano de orientação, e aí, muitas vezes, esses ascos, eles são redondos, mas eles podem ser mais ovalados. Um exemplo disso é um fungo que é o Talaromyces flavus, que quando a gente encontra ele na reprodução assexuada, ele está lá dentro de deuteromicota. O outro tipo de ascocarpo que está mostrando no slide 15 é o ascostroma. Ele é um pouquinho mais evoluído que o cleistotécio. Ele não tem um formato característico. Às vezes você encontra um ascostroma meio arredondado, mas ele pode ser alongado, como está mostrando aqui. Os ascos e ascosporos são formados, aí ele já deu um passo adiante. Eles são formados dentro de espaços vazios, que são chamados de lóculos, para onde migram as células férteis, e aí as hifas férteis, e aí você tem um estroma em torno daquilo ali, protegendo os ascos com ascosporos que vão produzir. Então, no caso desse aqui, você tem as hifas, que vão formar o ascostroma. Dentro desse ascostroma, você tem lóculos, que são os espaços. Dentro dos espaços, você tem o asco, e dentro do asco, os ascosporos. Mas ele não tem himênio, então por isso que ele é considerado inferior. O exemplo que a gente tem e que a gente consegue observar é a Piedraia hortae, que é o fungo que produz a piedra negra, ou aqui na região amazônica, chamado de quirana ou tirana. Ele não destrói o cabelo, ele usa o cabelo como suporte. E a gente observa, é um exemplo que a gente vê de fungo que produz algum tipo de lesão no homem com isso. No slide 16, aí você vê, no slide 16, já tem os corpos de frutificação mais evoluídos. Nesse caso aqui, é o apotécio, que é uma estrutura em forma de taça. Ela é aberta, no começo ela começa a desenvolver, depois ela vai abrindo, vai formando taça. Algumas espécies têm cor, outras não. Tem alguns que têm um amarelo cenoura, às vezes chega até a ficar meio avermelhado. Esses aqui, eles já possuem o himênio, que é o que a gente chama de coxim de hifa fértil, que está justamente nesse bojo da taça aqui dentro. E aí, você tem ascos com ascosporos formando uma paliçada, como está mostrando aqui no desenho esquemático, porque do lado direito você tem a figura, eles são macroscópicos, são pequenos, mas são macroscópicos, você consegue encontrar eles procurando, então do lado direito, e no lado esquerdo você tem um esquema mostrando que as hifas estéreis, elas vão formar o corpo de frutificação, e as hifas férteis, elas vão migrar para a base dessa taça, e aí vai se arrumar no himênio, e é que você vai ter a produção de ascos com ascosporos, que são mais alongados. E nesse caso aqui, você já vai encontrar essas estruturas estéreis, que um exemplo aqui são as paráfises. O mais evoluído desses aqui, dos corpos de frutificação, é o peritécio. Então, ele tem um formato de globoso ou de pera. Um exemplo aqui, isso aqui é o quetômio. Ele mostra, além da arrumação de dentro, que é mais organizado, os ascos vão formar em um determinado local. Ele também tem, alguns têm ornamentação por fora. Então, são formato de pera. Eles têm uma abertura ostíolo, que os outros não têm. Eles geralmente, os ascos, é por aí que os ascos são liberados. Vocês viram naquele corte anterior de um outro peritécio de uma outra espécie. Aí os ascos e ascosporos são produzidos no himênio. Junto com esses ascos e ascosporos, você pode encontrar estruturas estéreis, são as perífises e pseudoparáfises. E aí esses esporos eles vão ser produzidos na base da estrutura reprodutiva, e depois eles vão aumentando, a coisa vai ficando meio apertada, e eles são empurrados para fora, e eles saem através do ostíolo, que os outros não têm. Então, esses são os 4 tipos que eu estou apresentando para vocês, mas você pode encontrar algumas variações.